Boa noite a todos. Sou Maria Alves. Nós estamos no Centro Família Espiritual Eurípides Barçanufo, onde na nossa segunda-feira nós fazemos o estudo do Livro dos Espíritos e também do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos nesse momento elevar o nosso pensamento a Jesus para fazer a nossa prece para a noite de hoje. Senhor Jesus, Deus nosso Pai, irmãos da espiritualidade, que os nossos estudos de hoje possam aclarar a nossa mente, para que assim possamos entender melhor as realidades da vida. E assim, Jesus, sermos felizes. Obrigada hoje e sempre, assim seja. Na continuidade do estudo do Livro dos Espíritos, nós estamos na questão 114. Questão 114, progressão dos espíritos, porque agora nesse capítulo nós estamos lidando sobre a evolução dos espíritos, né? Já vimos espíritos puros, espíritos imperfeitos, espíritos superiores, e agora nós vamos ver progressão dos espíritos. Kardec pergunta aos espíritos. 114. Os espíritos são bons ou maus por natureza? Ou são eles mesmos que se melhoram? Quer dizer, os espíritos já têm uma natureza boa, já nasce bom, já nasce mal, né? Porque a gente vê espíritos de todas as categorias, como nós vimos os superiores, os inferiores, os mais ruins, os mais bonzinhos. Mas aí ele pergunta: já nasce assim? É da natureza do espírito ou o próprio espírito se melhora? E eles respondem: são os próprios espíritos que se melhoram, e melhorando se passam de uma ordem inferior para uma ordem superior. Então, ou seja, como nós fomos criados simples e ignorantes por Deus, na nossa trajetória nós vamos evoluindo, a gente vai experimentando, vai vivendo experiências, vai reencarnando várias vezes, e a partir daí vamos evoluindo. Não, não nascemos já bons e nem nascemos maus, nascemos simples e ignorantes, e as experiências vai fazendo com que, através das nossas escolhas, haja ou a evolução, ou a gente fique estável naquele estágio, até que vem mais experiência e por si só nós vamos evoluindo. Questão número 115. Entre os espíritos, alguns foram criados bons e outros maus? Então ele pergunta de novo, ele reafirma uma pergunta. Será que Deus criou alguns espíritos bons e outros espíritos maus? E aí então vem a resposta. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, quer dizer, sem ciência. Deu a cada um determinada missão com o fim de esclarecê-los e fazê-lo alcançar progressivamente a perfeição para o conhecimento da verdade e para aproximá-lo dele. A felicidade eterna e pura é para aqueles que alcançam essa perfeição. Os espíritos adquirem esses conhecimentos passando pelas provas que Deus lhe impõe. Alguns aceitam essas provas com submissão e alcançam mais prontamente o fim de sua destinação. Outros não as suportam, senão murmurando, e por suas faltas permanecem distanciados da perfeição e da felicidade prometida. Então, ou seja, Deus não criou um bom, outro mal, ele dá para cada um aí as oportunidades reencarnatórias, as suas missões, e a partir daí, aquele que aceita mais, que tem mais resignação, que tem um espírito mais de compreensão, que entende a dor, que entende a dificuldade, que estuda, né? Porque o espírito é criado sem ciência alguma, sem nada, sem conhecimento, sem intelectualidade, sem nada. Mas aquele que no caminho ele procura entender melhor e não fica só reclamando, esse evolui mais rápido. Aquele que reclama demais, aquele que dificilmente aceita, que não quer saber do trabalho, que é preguiçoso, que se deixa levar pelas coisas da terra, esse vai evoluir mais devagar e vai continuar sofrendo, até que entenda que nós precisamos trabalhar, precisamos entender as nossas dores para que haja crescimento. Segundo isso, os espíritos seriam, em sua origem, como são as crianças, ignorantes e sem experiência, adquirindo, pois, a pouco o conhecimento que eles faltam em percorrendo as diferentes fases da vida. Então, Kardec pergunta:
os espíritos, né, são como as crianças que vai percorrendo as fases. A criança, ela desde o início, ela vai desenvolver aí as habilidades físicas, aí vem desenvolvendo as habilidades intelectuais e vai tendo contato também com a moral, e tudo isso é passo a passo. Então, ele pergunta assim: na evolução do espírito é assim também como as crianças? E eles respondem sim. A comparação é justa. A criança rebelde permanece ignorante e imperfeita, segundo sua docilidade. Ela aproveita mais ou menos. Todavia, a vida do homem tem um termo, e a dos espíritos se estende ao infinito. Então, ele fala, a comparação é ótima, é assim mesmo que funciona, com relação à evolução, é parecido com as crianças, a nossa evolução, porque é gradativa, a criança mais rebelde, ela vai ficar estabilizada ali, estagnada, quer dizer, ali, não estabilizada, estagnada, parada ali, e a criança que busca o aproveitamento, que quer se envolver, que tem aquela ânsia do desejo de aprender, e mesmo com as dificuldades, ela vai em cima, ela luta, ela persiste. Há o exemplo que a gente vê de muitas crianças que são deficientes e elas persistem, então esse é o espírito da luta, o espírito que quer ir para frente. Esse vai evoluir, o outro vai ficar estagnado, mas ele faz uma observação. A única diferença é que com relação ao espírito tem-se a eternidade, e com relação à criança tem a vida até ela se tornar homem ou mulher, né? Então, o espírito tem uma eternidade toda para que possa evoluir. Então, nós ficamos por aqui hoje, nessas questões 114 e 115, e agradecemos, então, o momento tão oportuno de conhecimento, é um momento rápido, mas, no entanto, o conhecimento fica bem mais latente dentro de nós quando a gente vai se preparando de pouquinho em pouquinho. Que Jesus possa abençoá-los mais uma vez na noite de hoje. Quero deixar um grande abraço e que vocês continuem nos acompanhando e estejam conosco sempre nas redes sociais. Um grande abraço.